independente de faltar água ou não, nós temos que preservar nossos recursos naturais. Nossos recursos, por quê? Não dá para eu lavar uma louça com a torneira aberta. Isso independente de qualquer coisa, né? Eu não consigo. É uma coisa que eu já trago isso comigo há algum tempo. E você tem contato até, de repente, eu na minha formação, eu tive contato com pessoas, com europeus, né? E que eles vêm para cá, eles acham que nós somos malucos. Eles falam, como que vocês trabalham com a luz acesa o tempo inteiro, deixam essa água correndo aqui, essa pia pingando, não tem manutenção dessa torneira. Coisas que nós não temos culpa, porque nós crescemos no universo com abundância disso tudo, nunca nos faltou. Só que agora que falta, então nós temos que nos virar, não é? Deixar de repente acumular menos gordura, não deixar aquela louça acumulada na pia, vai lavando. Então assim, eu usei minha travessa, usei minhas colheres, usei meus utensílios, já abro lá, dou aquela ensaboadinha, já deixo de molho de repente para não acumular impregnar, né, aquela gordura. Por exemplo, uma batedeira, aquele bowl da batedeira com chantilly. Não tem razão de eu usar o chantilly e deixar a batedeira lá, né, 2, 3 horas até eu acabar a minha produção. Então, o que eu faço? Usei, bati o chantilly, já tiro o excesso com papel, que é uma coisa interessante, que eu tento passar em aula isso. E aí, tiro o excesso com papel, já dá aquele banho de gato, né? Joga um pouquinho de água, ensaboa, deixa de molho, coisa de minutos, e eu já enxago, tudo com a torneira fechada, né? Antes a gente não tinha essa preocupação, então a gente simplesmente deixava a torneira aberta, né? E ia lavando tudo, ao mesmo tempo que você fazia o ensaboamento, né, com o detergente, você ia, né, passando a água. Então, eu acho que né, nesse panorama que a gente vive atualmente, então, fazer um planejamento, né, em primeiro lugar, saber como utilizar menos louça, isso é muito importante. Então, saber utilizar o necessário, não utilizar cada recipiente para um tempero e tudo mais, saber fazer uma separação de ingredientes, até utilizar numa mesma ingredientes que você possa utilizar no mesmo lugar, você utilizar melhor e você separar, ensaboar com a torneira fechada e depois enxaguar. Quando você está lavando a louça, aquela água você pode aproveitar para lavar os materiais recicláveis. E é uma limpeza bem simples. E alguns materiais que demandam isso só, por exemplo, pote de iogurte, pote de margarina, pote de requeijão que fica o resíduo dentro, pote de ketchup, o que a embalagem Tetra Pak, que tem o leite dentro e fica um cheiro muito forte, se armazenado. Esse tipo de resíduo você tem que sim dar uma lavadinha, tá? Mas não é você assim focar a lavagem no material reciclável. Agora eu vou lavar meus materiais. Quando você estiver ali lavando a louça, você já aproveita aquela própria água e passa uma aguinha, passar uma aguinha, não é passar detergente, esfregar com bucha, não tem necessidade, tá? Porque às vezes você quer ajudar, mas você acaba te atrapalhando, falando assim, não, eu já estou separando, já estou fazendo minha parte, eu não vou limpar. Só que esse material vai chegar para a cooperativa todo sujo, a cooperativa não vai trabalhar com esse material, né? É muito contaminado para ela, né? Então, a forma correta de fazer é uma lavagem simples, né? Materiais, por exemplo, que nem a latinha de refrigerante, cerveja, você nem precisa passar nem água, né? A gente fala aqui, só descartar o líquido para não ir líquido e acabou, é isso, não vai afetar o trabalho. Por exemplo, a caixa de pizza, que fica aquela mussarelinha, aquilo não tem problema, tá? Pode deixar aquilo lá. Limpeza de salão, ela não consiste só em passar um pano no chão. Você tem que limpar a mesa, você tem que limpar a cadeira, embaixo inclusive, é bom, vidro, né, o balcão, tudo que tiver dentro do salão tem que ser limpo. As pessoas só pensam no piso. Tá? Então, quais são os produtos adequados? Por exemplo, para limpar vidro, água com maisena. Não tem nada mais sustentável que isso. Maisena, todo mundo conhece. Tá? Com aguinha, passa no vidro um pano. Isso é sustentável. Um produto químico, né, que vem numa embalagem plástica, que você vai ter que descartar, sabe Deus aonde, ele não é adequado. É muito mais caro para fazer a mesma coisa. Então, a limpeza tem que ser vista como um todo e a busca por um produto cada vez mais biodegradável, mais adequado àquela realidade. A receita para limpar vidro? Então, para limpar vidro, você coloca um copo de água, um copo de 200 ml mais ou menos, uma colherinha de café cheia ou de chá vazia de maisena. Mistura, umedece um pano, passa no vidro aquele pano de água com maisena
e depois você passa um outro seco. Está feita a limpeza do seu vidro. Não pode guardar isso porque ele fermenta e apodrece em 24 horas. Tem que usar e jogar fora o que sobrou. Se tem uma coisa que me irrita muito, é de ver pessoas com a mangueira durante horas na rua. Essa é uma coisa absurda. Se tem uma coisa que me irrita, é de ver que a gente tem os leis da Suíça aqui no Brasil e às vezes condição de vida da África.